O transtorno obsessivo compulsivo, ele é um transtorno de ansiedade, tá certo? Assim como o TAG, assim como as fobias, né? E ele afeta cerca de 2,5% da população, tá? Então, de toda a população, 2,5% das pessoas vão ter o transtorno obsessivo compulsivo, que é conhecido como TOC, certo? E destas pessoas que têm TOC, cerca de 80% delas vão chegar a desenvolver uma depressão, tá? Bom, o TOC ele é caracterizado por questões de compulsões, ou seja, a realização de rituais e pensamentos obsessivos, certo? Então eu tenho aquele pensamento que não para, né? Que me invade a mente e eu acabo realizando determinados rituais com a intenção de cessar, de parar com este pensamento, tá? Poderia falar um pouco sobre fobia de impulso? Tá, a gente vai agendar uma outra live para falar um pouquinho disso, tá certo? Bom, uma característica muito comum sobre o TOC, tá? É a vergonha que a pessoa sente em função desses pensamentos que ela tem. Ela acaba acreditando que esses pensamentos são vergonhosos. Então, por muitas vezes, ela acaba escondendo esses pensamentos que invadem a mente dela e acaba se isolando cada vez mais, tá? E para avisar, eu tô fazendo uma live simultânea, né? Então, às vezes, vocês podem não estar vendo as perguntas aqui, mas elas estão no outro chat, certo? Então, assim, ele é um pensamento, tá? Que vem fora do controle. É como se algo tivesse, a pessoa ela tem noção de que é um pensamento irracional, tá? Ela sabe que aquilo é uma coisa, vamos dizer assim, absurda, né? Mas ela não controla. É uma coisa além do controle dela. Então, assim, ela se sente mal, como eu falei, ela às vezes acredita que ela tá ficando maluca. Então ela simplesmente ela não se abre para ninguém e ela vai se isolando cada vez mais, tá certo? Deixa eu só confirmar aqui se tá ok. Tá tudo ok aqui. Bom, então assim, qual é a sequência típica que as pessoas que têm TOC acabam apresentando? O primeiro momento, o primeiro estágio é o surgimento do pensamento obsessivo, vamos dizer assim, aquele pensamento que aparece do nada, né, invade a cabeça. Esse é o primeiro ponto. Depois ele acaba sentindo aquele sentimento, aquela sensação desagradável em função deste pensamento, e aí acaba aparecendo os rituais com o objetivo de cessar e de acabar com essa sensação ruim, tá certo? Bom, os típicos sintomas, os típicos pensamentos obsessivos que a gente acaba tendo com relação ao TOC. Por exemplo, são o risco de contaminação, que a gente acaba desenvolvendo a questão daquela mania de limpeza. Inclusive, um dado curioso, 50%, tá, dos casos de TOC são relacionados a essa mania de limpeza e esse medo excessivo que a gente tem de contaminação, tá? Um outro medo muito persistente que as pessoas com TOC acabam tendo é aquele medo de não perceber que alguma coisa errou, que ele errou em alguma coisa, que tem alguma coisa errada, tá? Um terceiro muito comum é o medo de ter causado um dano a alguém, então ele fica o tempo todo se questionando e fazendo no final do dia, fazendo aquela revisão de como foi o dia dele, pensando se fez algum medo, se fez alguma coisa errada, se cometeu algum erro e não sabe aonde foi, tá? Outro medo muito comum é de deixar algo inacabado, de não terminar as coisas, né? De não ter concluído tudo com êxito.
tá? Outra coisa é a questão dessa mania de organização, também é uma coisa extremamente comum, tá? E deixar tudo organizado de forma específica, tá? Ou de forma simétrica, né? Ou medo de fazer ou de dizer alguma coisa extremamente inadequada, né? Então isso é uma coisa muito comum, tá? Aí, como eu estava falando, 50% das pessoas tem esse medo, das pessoas que têm toque, tá? Tem esse medo exagerado de contaminação. 36%, então vamos dizer assim, a cada 100 pessoas que tem o toque, 50 vão ter esse pensamento com relação a medo de contaminação e acaba desenvolvendo a questão, por exemplo, medo de pegar em algum lugar que possa estar contaminado. Oi, Michele, boa noite, tá? Então as pessoas acabam tendo, quando é o medo de contaminação, acaba tendo esse medo de encostar em alguma coisa que está contaminada, pegar alguma doença, alguma coisa assim. Então o que ela faz? Se ela encostou, por exemplo, na fechadura, ela vai limpar as mãos várias vezes, né? Ou então às vezes ela evita ao máximo de pegar, tipo, se ela vai pegar na fechadura, ela, ao invés de pegar, ela põe a mão embaixo da blusa e para encostar naquela fechadura, né? Então esse medo de ser contaminado. Eu não sei se vocês assistem aquele seriado, assistia, né? Porque o seriado já acabou e agora só passa as reprises, aquele The Big Bang Theory, né? Que tem o Sheldon Cooper. E ele tem um medo de contaminação, né? Então ele teria esse toque com o medo de contaminação, né? Ele tem muito medo de... Quem assistiu sabe, ele tem muito medo de ficar doente, né? Então, assim, ele se alguém tá gripado perto, ele não chega, né? Então, assim, ele é cheio de manias, né? É bem bacana. Então, é esse medo que as pessoas que têm essa questão de contaminação, eles têm. Eu não sabia que o fato de pensar o tempo todo estar fazendo mal às pessoas fosse toque. Eu tive problema com vício e já estou há algum tempo limpa, mas penso no mal que eu fiz 24 horas. Penso no que posso fazer de mal às pessoas. Sim, esse é um dos características, um dos tipos de pensamento que a pessoa com toque ela pode ter. Normalmente a gente acha que o toque ele é só aquela questão de limpeza ou de organização, ou até de, por exemplo, não pisar naquelas linhas do chão. Inclusive tem um filme que é muito comum, que eu juro que se vocês falarem que não conhecem, eu vou me sentir a velha, que é um que eu acho que é com Jack Nixon, que se chama, se eu não me engano, se chama Melhor Impossível, que ele é um caso bem... Tá bom, eu sei que eu sou velha, eu sei que quase ninguém vai conhecer, mas ele é um caso muito característico de toque, que ele vai no restaurante, eles levam os próprios talheres, ele não pisa no chão, que tem aquelas linhas, né? Então, assim, é um caso de toque. A gente acaba acreditando que o toque é mais, assim, só de organização, ou essa questão de linha ou de limpeza, mas não. O toque, basicamente, ele é caracterizado por pensamentos... Ai, alguém conhece o filme? Ufa! Não sou tão velha assim, então... Bom, mas então assim, o toque, ele é esses pensamentos que invadem a nossa cabeça, tá? Ou seja, a gente fica com essa ideia obsessiva, né, com aquela coisa e fica martelando aquilo o tempo todo na cabeça, tá? E aí a gente fica lutando contra ela e acaba revisando aquilo e às vezes costuma cometer alguns rituais para evitar esses pensamentos, tá certo? Então, outro tipo de toque ou de comportamentos que a gente pode estar fazendo, que as pessoas com toque acabam fazendo para estar tentando trabalhar com esse toque, é a questão de confessar e a questão de simetria, tá? Aquelas pessoas que querem deixar tudo extremamente simétrico. Outro caso muito comum, eu não sei se vocês assistem série ou assistiram, isso daí também é reprise, né? Eu acho que as séries que eu acompanhava tudo já tá tudo na reprise. É a Mônica do Friends.
ela tem uma mania de organização e se alguém tira uma coisa do lugar, ela nota, né? Então eu lembro de um episódio que o Chandler foi arrumar a casa para fazer uma surpresa e aí o Ross falou, não acredito que você fez isso. Porque ela sabe exatamente aonde estão as coisas. É tudo extremamente simétrico, né? Oi, doutora. Queria saber sobre esse pensamento intrusivo, se é toque. Como lidam com esses... E se eu ferir meus olhos? Uma vontade ou pensamento de você jogar da sacada. E às vezes tenho medo de me ferir, como se eu fosse capaz de fazer isso sozinho. Este pensamento assusta um pouco. Com certeza, né? É claro que assusta. Esse pensamento que vem, essa vontade de se machucar, com certeza vai te assustar, tá certo? Então, assim, isso tem que ser trabalhado, né? Mas é um pensamento de se ferir sem querer, ou um pensamento ou uma voz que vem falando para você. Então, porque assim, tem diferenças de tipos de pensamento e de como a gente vai lidar com isso, tá? Se você escuta alguma vozinha dentro da sua cabeça falando para você se machucar, é uma coisa. Se você fica com esse pensamento, com medo de se machucar, é outra. E outra coisa, você também pode ver, esses pensamentos não necessariamente eles vêm em forma de frases ou palavras. Eles podem vir em forma de imagens, tá? Então, esses pensamentos, às vezes, eles podem vir, não assim, exatamente a frase, e se eu me ferir nos olhos? Ele pode vir como uma imagem de você, sem querer, vai fritar uma coisa, espirra gordura quente nos seus olhos e se machuca. Ou ele pode vir, também, eu vou cortar um limão, espirra um pouco do limão no olho e... né? Então, assim, tudo isso são pensamentos que a gente não controla, tá? Essa live caiu do céu, precisava disso. Ai, que bom, Nath, fico feliz, tá? Sem querer, tipo, algo me diz, e se eu ferir meus olhos? Não uma vontade, mas fica uma tentação e eu não consigo nem tocar meu olho de tanta aflição. Tá, então é como se fosse alguma coisa sem querer. Também pode ser, um pensamento, vamos dizer assim, obsessivo, né? E é um medo, e tem que, assim, você tem que investigar, Oi, Jaque, boa noite. E tem que investigar da onde que vem, né? Qual que é a raiz disso? Da onde que vem esse medo, ou por quê, né? E aí, vamos dizer assim, esse medo pode acabar desencadeando certos rituais, pra gente trabalhar, né, para evitar esse pensamento, se eu machucar meus olhos. Então eu evito de estar encostando nos olhos, né, a gente acaba desenvolvendo um ritual, que é uma outra coisa característica do toque, né, então eu fico o tempo todo de óculos, porque aí com óculos eu ajudo a proteger os meus olhos, né, ou então eu fico incomodada com qualquer coisa que chega aqui nessa região, ou mais próximo dos olhos, né? Então tudo isso a gente acaba desencadeando e pode acabar afetando realmente algumas coisas, tá? No seu dia a dia. Olá, boa noite, doutora. Eu tenho problemas com roupa e às vezes vou trocar de roupa e às vezes vem um pensamento de que se eu usar aquela roupa eu vou morrer e não uso de jeito nenhum. Às vezes até jogo fora. Isso é toque, sim, ele pode ser toque, né? Que é como eu falei, a gente acaba tendo esses pensamentos obsessivos, né? Oi, Paula. Obrigada por estar aí assistindo, tá? Então, assim, a gente acaba tendo esses pensamentos obsessivos, né? De que algo ruim vai morrer, desculpa. É que eu li ali a questão se eu usar a roupa eu vou morrer. Então, assim, eu acabo acreditando que realmente aquilo vai acontecer, né? Esse pensamento, ele fica na minha cabeça. Então, eu acabo tendo certos comportamentos para acessar esse pensamento ruim, ok? Então eu vou lá e troco a roupa, ou eu vou lá e jogo a roupa fora e não quero mais saber daquela roupa e pronto, né? Então ele pode sim ser um sinal de toque, como eu falei, uma das características é esse pensamento obsessivo, tá?
e a questão da compulsão, ou seja, realizar rituais com o objetivo de parar com essa sensação ruim que me dá, esse sentimento ruim que eu tenho, né, em função desse meu pensamento obsessivo, né? Bom, e o que ocasiona esse toque? Por que algumas pessoas têm e outras não? Primeiro, o toque, né, ele nada mais é do que uma raiz adaptativa que a gente tem, tá? Então, assim, um determinado período da nossa evolução foi necessário a gente guardar as coisas, né? Foi necessário ter essa higiene, né? A aprender a lavar as mãos. Foi necessário a gente detectar se as coisas estavam erradas ou não. A questão é que quando a gente tem um toque, essas características são excessivamente desenvolvidas. Elas estão muito mais presentes do que deveria na nossa vida, né? Então, a gente acaba desenvolvendo esses comportamentos. Outra coisa, tem uma predisposição genética, tá certo? E pais perfeccionistas têm uma tendência a ter filhos, assim, não tendência, mas a probabilidade dos filhos desenvolverem toque é muito maior, tá? Não quer dizer que se meu pai for perfeccionista eu vou ter toque e pronto, não, tá? Mas é uma probabilidade um pouquinho maior. Outra coisa, a gente tende a aumentar a quantidade dos pensamentos que a gente tem, obsessivo, e dos comportamentos compulsivos, dos rituais, quando a gente está numa situação de estresse muito elevado, tá certo? Isso é uma coisa muito comum. Tá. Quem tem toque acaba apresentando algumas crenças erradas, algumas falsas crenças que a gente tem a nosso respeito. Primeiro, como eu falei, que esses pensamentos que eu tenho são anormais. Então eu prefiro não comentar ele com ninguém. E aí eu acabo me isolando e acabo sofrendo com isso sozinho. Tá? A gente tem uma avaliação distorcida da realidade. Oi, Rodrigo, boa noite. Né? Então, assim, a gente tem esse pensamento distorcido da realidade. Como você falou, eu acredito que se eu usar aquela roupa, eu vou morrer. Então eu troco de roupa. Isto é uma avaliação distorcida da realidade, né? Então, isso é muito comum. Agora, uma coisa muito importante. Todo mundo tem esses pensamentos anormais. Todo mundo tem. Então, quem tem toque não é exclusividade de quem tem toque, tá? Todo mundo tem esses pensamentos. A questão é o valor que a gente dá para isso, o valor e a intensidade que a pessoa que tem toque dá para tudo isso, né? Então ele dá uma importância muito maior, tá? E dá um significado muito maior para isso do que as pessoas que não têm toque. Por exemplo, a gente tem pensamentos absurdos. Quem nunca entrou num ônibus e não se imaginou jogando o celular pela janela e vendo aquela cena do celular se espatifando no chão? Eu acho que ou teve algum pensamento parecido. Então todo mundo tem pensamentos anormais, né? Isso é uma coisa comum, tá, do ser humano. E é como eu falei, a diferença é que quem tem toque dá uma importância e um significado muito maior, ok? Uma pessoa que é normal, que tem esse tipo de pensamento, ele tem o toque, imagina se jogando o celular, tem o pensamento absurdo, se imagina jogando, só dá uma seguradinha mais forte no celular e pronto, passou. Só que quem tem toque, quando entra esses pensamentos absurdos, começa a martelar aquilo na cabeça, imaginando que aquilo realmente vai acontecer. O MDR ajuda nisso? Ajuda. O MDR é muito bom, porque, bom, o que é o MDR? A gente vai reprocessar situações negativas que a gente passou e dessensibilizar, ou seja, tirar o peso que aquilo tem, tá? Então a gente vai trabalhar tudo isso e tirar aquele peso
que essa situação e que esses pensamentos têm na nossa vida, tá? Vamos dizer assim, e lembrando que isso sempre tem uma raiz, vamos dizer assim, ele tem uma raiz da sua infância que acabou trazendo esse toque para a sua vida atual, entendeu? Então a gente vai reprocessar com o MDR. O MDR é o Brain Spotting, tá? Que também é uma técnica derivada do MDR. Eles têm uma evolução assim até bem rápida. Não tem como falar se vai resolver 100%, porque cada pessoa é uma, assim como não tem como precisar quantas sessões. Mas eu já vi sessões, assim, pessoas com problemas relacionados à ansiedade e com, por exemplo, com uma pessoa que eu atendi que tinha fobia de elevador, com 2, 3 sessões, conseguiu voltar a entrar no elevador tranquilamente, né? Mas, é como eu falei, cada pessoa é uma, né? Então não dá pra falar precisamente, mas o EMDR ele é muito recomendado para casos com toque, tá? Então, assim, sei que... Boa noite, doutora. Sei que não é o assunto, mas hoje estou com muita tontura. O que eu faço? Juliana, respira, faz o exercício de respiração, tá? Eu postei um vídeo do exercício de respiração tanto no grupo quanto aqui no meu Instagram, tá? É só procurar lá, psicóloga Flávia Brum, tem um vídeo ensinando a fazer a respiração. Como eu já expliquei várias vezes, assim, em outros vídeos, que quando a gente tá com ansiedade, é muito comum ter a tontura, é muito comum, tá? Então, e a gente começa a funcionar no modo do sistema nervoso simpático, e o exercício de respiração, ele vai ajudar a mudar do simpático para o parasimpático, então ele vai ajudar a amenizar. Vou explicar rapidinho como que é, tá? Mas depois você procura o vídeo, tem no YouTube, tem no Instagram e tem aqui no Facebook. Como eu falei, psicóloga Flávia Brum. Você respira devagarzinho, puxando, contando até 6 pelo nariz. Depois que você puxou o ar, você segura, contando até 7. E depois você expira, soltando pela boca, contando até 8. Faz isso umas 6, 8, 10 vezes devagar, que vai te ajudar, tá? Então, outra falsa crença de quem tem toque, que esses pensamentos que a gente tem são perigosos, tá? Que se a gente não eliminar esse pensamento, vai acontecer alguma coisa muito ruim. Então, assim, se eu não acabar exatamente com esse medo que eu tenho de morrer, ou... Tá bom, Juliana, procura lá, vai te ajudar. Se eu não acabar com esse medo que eu tenho de morrer, e eu não trocar roupa, porque eu pensei que com essa roupa eu vou morrer, isso realmente vai acontecer. Então eu vou lá e troco de roupa. Ou eu imagino que se eu pegar na maçaneta, eu vou pegar uma doença e eu vou ficar contaminado e eu vou desenvolver uma coisa que eu vou acabar morrendo com isso. Então eu evito de qualquer forma encostar naquela maçaneta ou de encostar em algum lugar que eu acho que está infectado, entendeu? Então, a pessoa que tem toque tem essa tendência de achar que esses pensamentos são realmente reais, né? Outra coisa, eles acabam achando que eles podem controlar o pensamento e sinto informar, mas é muito difícil a gente conseguir controlar esses pensamentos que a gente tem. Outra coisa, eles têm aquela sensação de que eles precisam ser perfeitos. Mas eu sinto informar que ninguém é perfeito. Eu sinto informar que por mais que vocês tentem, vocês não vão ser perfeitos. Eu sinto informar isso, tá? Então, por mais que vocês tentem ser perfeitos, por mais que tenham essa vontade, né? Essa obsessão em ser perfeitos, não vão ser. Ok? Não tem como. Mas a gente tenta, né? Mas não tem. Outra coisa que a pessoa que tem toque tem muito comum é essa falsa crença de que ela precisa ter certeza de tudo. E também não tem como ter certeza de tudo. Quem dera fosse possível.
mas não tem como, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, que é com a incerteza das coisas, tá? Tem coisas que estão totalmente fora do meu controle, então, entendeu? E aí você escolhe assim, entre aspas, né, se a gente vai sofrer por aquilo ou não. Então a gente tem que trabalhar tudo isso de que não tem como controlar certas coisas, tá? Tem coisas que estão fora do nosso controle. Quem sofre de ansiedade como eu sabe que é uma luta diária contra os pensamentos. Sim, é uma luta diária, né? E não é uma luta fácil. Não é nem um pouco fácil a gente lidar. E a questão é a seguinte, é como eu já falei, ansiedade, ela faz parte da vida. E a gente tem o péssimo hábito de querer excluir a ansiedade da nossa vida. Não tem como também. São batalhas que a gente trava que não tem como vencer. Entendeu? Então, a ansiedade ela vai ser presente na nossa vida. A questão é a gente aprender a ter uma convivência saudável com essa ansiedade. É a gente aprender a regular esse botãozinho que deixa a gente ansioso. Ansiedade, inclusive, é o que levou o ser humano a evoluir. Se a gente não tivesse ansiedade, a gente não ia se cuidar quando andasse por uma rua escura. Se a gente não tivesse ansiedade, a gente não ia se preocupar em trabalhar para ter dinheiro para comer. Se a gente não tivesse ansiedade, eu não ia me preparar para aquela prova, tá? Flávia, qual o nível normal de ansiedade? Bom, a ansiedade, ela é normal quando ela te impulsiona para frente, ou seja, quando ela te faz evoluir. Se eu, antes de uma prova, eu fico ansiosa e eu vou estudar para aquela prova, porque eu fiquei ansiosa e com medo de ir mal, é uma ansiedade saudável. Agora, se eu fico preocupada com aquela prova e ao invés de ir estudar, eu fico paralisada e fico remoendo esse pensamento de que eu vou ir mal, de que eu sou uma péssima aluna, aí já não é uma ansiedade saudável, tá? Se a ansiedade ela chega a trazer um sofrimento muito grande, ou se ela te paralisa a ponto de você não conseguir fazer nada, é uma coisa que está te prejudicando. Então é uma coisa que precisa ser tratada, tá? Flaviana, quando a ansiedade nos faz sofrer, não é saudável. Já acordo com ataque cardíaco mesmo sem motivos. Sim, quando é uma ansiedade já nesse nível, realmente ela não é uma ansiedade saudável, né? E aí a gente tem que procurar trabalhar isso. A gente tem que procurar modificar isso, né? Como eu falei, a ansiedade faz parte do ser humano. A ansiedade é necessária para a nossa evolução, é necessária para a gente conseguir seguir em frente, porém em um nível saudável. Se a gente não tem um nível saudável dessa ansiedade, ela vai prejudicar. Então, a gente tem que aprender a regular esse botãozinho, tá? Porque o que acontece? Se a gente tem uma ansiedade muito grande, na verdade é esse botãozinho que regula que tá com defeito, vamos dizer assim. Ou eu vejo ansiedade, ou eu vejo perigo onde não tem e acabo desencadeando essa ansiedade, ou eu vejo um perigo muito maior do que o que ele é, tá certo? Então, assim, outra coisa, não são as situações em si que deixam a gente ansiosos, tá? É o que a gente pensa frente à situação que deixa a gente ansioso, tá? Presta atenção. Por exemplo, se eu tenho medo de entrar no elevador, de andar de elevador, tá? Não é o elevador que me deixa ansioso, porque se o elevador fosse um objeto que gerasse ansiedade, todo mundo ficaria ansioso de entrar no elevador, todo mundo ficaria com medo de entrar no elevador, tá? Então, o que me deixa ansioso é o que eu penso quando eu tenho que entrar no elevador, ok? Então, o que me deixa ansioso é o pensamento que eu tenho de que eu entrar no elevador, o elevador vai cair e eu vou morrer, entendeu? Então, não é a situação em si que me deixa ansiosa, e sim o pensamento, tá bom? Então, a gente tem que, primeiro, tá? Uma dicasinha que
que eu vou dar para pessoal que tem toque, mas ele serve para vários transtornos de ansiedade. Identificar os seus medos, ok? Então eu vou identificar o que gera a minha ansiedade. Primeiro eu vou identificar esse objeto, porque é o mais fácil, ok? Ou não necessariamente um objeto, e às vezes uma situação. Então eu posso ter ansiedade desencadeada quando eu vou entrar em alguma situação que eu vou ser avaliada pelos outros, quando eu vou fazer uma apresentação de trabalho, né? Isso pode me desencadear uma ansiedade, e aí é um medo meu, tá? Então eu vou identificar primeiro todos os meus medos. Tá? Eu identificando esses medos, aí pra galera que tem toque, eu vou identificar os meus comportamentos de segurança. Então, o que eu faço para evitar esses medos que estão aqui na minha cabeça? Tá? Como falaram aqui num comentário, por exemplo, eu fico com medo, a pessoa falou que na cabeça dela, ela imagina que se ela sair com aquela roupa, ela vai morrer. Então, o que ela faz? Ela troca a roupa. Então, trocar a roupa é um comportamento de segurança. Eu imagino que se eu pegar na fechadura, eu vou ficar contaminado, vou pegar uma doença e vou morrer. Então, o comportamento de evitação é não encostar na fechadura. Eu imagino que eu esqueço sempre de apagar o fogo. Então, eu fico com a mania de verificação de que eu apaguei toda hora o fogo. É um comportamento de segurança, tá? Então, a gente vai identificar os nossos medos, vai identificar os comportamentos de segurança e de evitação, tá? A gente vai trabalhar a motivação para a mudança. Como que eu vou trabalhar essa motivação? Vou pegar uma tabelinha, vou fazer um quadrinho, vou escrever assim, custo e benefício de superar tudo isso, tá? O custo de eu trabalhar essa mania, esse meu medo que eu tenho de contaminação. Qual que vai ser o custo? Vai ser um pouco sofrido, eu vou ter que enfrentar, tá? Mas qual que é o benefício? Eu não vou ficar paranoico toda hora que eu tiver que encostar em alguma coisa, eu não vou ficar com essa ansiedade, eu não vou ficar o tempo todo verificando a minha temperatura, se eu tô com febre, ou como que tá meu batimento cardíaco, ou como que tá o meu nível de oxigênio no sangue. Então eu vou, né? Então eu vou levar uma vida mais saudável. Porque normalmente quando a gente tem toque, a gente acaba mudando certas questões, certas situações da nossa vida, certas coisas da nossa vida, certos comportamentos, com a intenção de evitar aquilo que gera ansiedade, tá? Outra coisa, a gente vai trabalhar a relação que a gente tem com essa ideia obsessiva, tá? Primeiro, a gente vai provar que este pensamento que a gente tem, que ele não funciona, tá? Que se eu sair com aquela roupa, eu não vou realmente morrer. Eu vou provar que esse meu pensamento não muda a realidade, ok? Eu vou procurar provas de que o que eu penso não vai acontecer realmente, tá? Eu vou procurar provas de que se eu pisar naquela linha do chão, não vai acontecer nada de ruim. Ou de eu deixar o volume da TV no número par ao invés do ímpar, não vai mudar nada, certo? Eu vou me permitir devagar, ou seja, pensar naquilo, tá? Uma dica que eu achei muito interessante, que eu li esses dias, é sobre tornar a sua obsessão uma canção. Com isso a gente vai tornar ela mais leve, tá? Cria uma canção, mesmo que seja uma coisa bobinha, uma música relacionada com aquilo, tá? E aí aquilo vai ficar muito mais leve para você, vai ficar muito mais tranquilo. Isso, reprogramar os pensamentos, né? Outra coisa, não fique com medo de dizer os seus medos, tá? Fale, pode falar. Fale para si mesmo. Eu tô com medo de pegar uma doença. Eu tenho medo disso. Fale várias vezes para você. Porque se você fica lutando contra... Parece que quanto mais a gente luta contra uma coisa que tá na nossa cabeça, mais aquilo vai ficar. É igual música chiclete. É igual aquelas músicas que grudam na nossa cabeça e não saem. E quanto mais a gente tenta se desfazer dessa música,
mais ela vai ficar, né, na nossa cabeça. É igual quando eu escuto Baby Shark com os meus filhos. Eu e meus filhos amam aquela música, mas aquela música entra às vezes na cabeça e não sai. Quem tem filho conhece, eu tenho certeza. Outra coisa, lembra que eu falei da gente listar os nossos medos? Então a gente vai colocar eles em forma de hierarquia. O que eu tenho menos medo? E aí você vai indo até o que você tem mais medo, tá bom? Então você vai pegar tudo isso. Menos medo, aí vai indo até eu chegar ao que eu tenho mais medo, certo? Então você vai criar uma hierarquia dos seus medos. E depois você vai tentar racionalizar, ou seja, pensar de uma forma mais objetiva, de uma forma, que evidências que eu tenho que isso realmente vai acontecer? Quantas vezes eu pensei que eu realmente iria ficar contaminada se eu pegasse na maçaneta e eu acabei pegando e eu fiquei contaminada? Ok? Então você vai racionalizar, vai testar isso e trabalhar também a questão da exposição, mas de uma forma, começando pelo mais simplesinho, pelo que você tem menos medo, ok? Isso são apenas algumas dicas, é claro que você fazendo acompanhado com um psicólogo é muito mais, não mais tranquilo, mas menos difícil, apesar que não existe, né? Porque o psicólogo vai estar lá para te auxiliar e tudo mais. E eu costumo falar o seguinte, o psicólogo, ele é só aquela barrinha que a gente usa para caminhar na corda bamba, tá? É muito mais fácil a gente caminhar na corda bamba se a gente tá segurando a barrinha, não é? Para se equilibrar. Porém, a gente consegue caminhar sem a barrinha, consegue atravessar a corda bamba sem estar segurando a barrinha. Mas é muito mais fácil você ter uma coisa que te ajude a equilibrar. Mas, no final de tudo, quem caminha é o paciente, são vocês que vão caminhar, entendeu? Não é o psicólogo que vai te fazer mudar. O psicólogo, ele vai te dar o apoio e vai te dar o suporte para a mudança, entendeu? Mas quem vai mudar, quem vai fazer a diferença, quem vai trabalhar é a pessoa, é o paciente. De nada adianta o psicólogo falar, olha, eu entendo que você tem esse toque, eu entendo esses pensamentos que você está tendo e é por causa disso e disso e disso. Então, eu sugiro que você faça isso e isso para te ajudar a mudar. Mas se você não fizer, não vai adiantar, não vai mudar nada, né? Então, assim, tem atividades que a gente passa, tem atividades que vocês podem fazer para ajudar no dia a dia, para ajudar a lidar com tudo isso, tá? Mas é vocês que tem que fazer. É fácil? Não, não é. Mas o que na vida é fácil? Nada na nossa vida é fácil, né? Então, tudo tem seu grau de dificuldade. Então, assim, é difícil mudar os padrões de pensamento. É difícil trabalhar as nossas crenças pessoais. Tudo isso é muito difícil, tá? Mas não é impossível. Até porque, assim, eu costumo dizer, eu tinha crenças pessoais, tá? Que me limitavam. E hoje, quando me perguntam assim, mas você não tem vergonha? Ou você não tem isso ou aquilo? Eu falo, eu tenho. Mas quando vem algum pensamento que tenta me limitar, eu mando ele pro espaço. Pra não dizer um palavrão aqui pra vocês. Eu mando ele pro espaço, eu mando ele passear. Entendeu? Então, eu tenho esses pensamentos, tá? Mas a gente aprende a lidar com eles. A gente aprende a trabalhar esses pensamentos e essas crenças limitantes que a gente tem. Ok? Bom, eu acho que era isso, pessoal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Você faz atendimento, quanto cobra? Eu faço atendimento online, tá? De acordo com o código de ética do psicólogo, a gente não pode ficar divulgando o valor, mas me chama no privado, tá bom? E aí a gente conversa sobre isso. E, bom,
Eu acho que era isso, pessoal. Ficou alguma dúvida com relação ao transtorno de ansiedade, ao toque? Tá tudo ok? E... bom, tá certo, vou ficar esperando. Era isso. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado, tá certo? E até mais, então. Uma boa semana pra vocês. Tchauzinho.